Então, na aula passada, a gente viu que quando você tem ondas se propagando em sentidos opostos, né, a superposição dessas duas ondas dá como resultado uma onda que a gente chama de onda estacionária. Se elas tiverem a mesma velocidade, né, que é o que é garantido aqui pelos coeficientes, o K e o ômega. Então, se eu tenho o mesmo K, o mesmo ômega, significa que essas ondas elas têm a mesma velocidade, tá? Elas estão em fase também porque a constante de fase aqui é igual nas duas, né? Então, eu tenho um delta aqui, tenho um outro delta aqui. Esses deltas a gente pode assumir que valem zero. E daí essas ondas, quando elas se superpõem, e também considerando que elas têm a mesma amplitude, o resultado a superposição dessas duas funções, né? É uma função aqui que é exclusivamente de x, né? Vezes uma função exclusivamente de t. Então, quando você consegue separar essa função que antes era de uma soma, né? Kx mais ômega t, ou kx menos ômega t, em duas funções que estão se multiplicando, né? Uma multiplica a outra, isso significa que você tem uma onda do tipo estacionária, tá? Então, na onda estacionária, você, de certa forma, não tem propagação. A energia que vai para um lado volta, né, no mesmo tanto, de modo que a energia que essa onda tem, né, ela fica concentrada, ela fica estagnada. E aí essa energia ela não é distribuída de forma uniforme, né? Você tem pontos aqui onde você não tem energia nenhuma, que são os nós, ou seja, esse ponto ele não oscila para cima e para baixo, né? E você tem pontos onde a oscilação é máxima, onde a energia se concentra mais ali, que são o que a gente chama de ventre, né? Esse ponto aqui onde tem essa abertura, tá? Então, uma onda estacionária ela pode acontecer basicamente de três formas. Ou ela é desse tipo aqui, que a gente está vendo na figura, né? Aberta de um lado e fixa do outro. Ou então ela é aberta nas duas extremidades. Ou então, o terceiro caso, que é o caso mais comum, que a gente estuda com mais frequência, né? Você tem a onda estacionária que é fixa nas duas extremidades, tá? Então, essa onda aqui, que é fixa nas duas extremidades, e aquela dali de cima, que é aberta, né? Cadê a figura que eu estava vendo? Essa aqui que é aberta nas duas extremidades, elas têm algo em comum, né? Que é o fato de que você mede, você quantifica a quantidade de harmônicos, né? Olhando metades de comprimento de onda, tá? Então, se a gente for olhar para essa figura aqui de baixo, ó, esse primeiro harmônico aqui, né? A gente tem meio comprimento de onda. Ó. Você só tem uma barriga aqui, um ventre. Então, isso corresponde a metade de um comprimento de onda, tá? Deixa eu aceitar quem está chegando. Então, você vê que nesse primeiro caso aqui, você tem metade de um comprimento de onda aqui entre as duas paredes. Então, esse é o primeiro harmônico. No segundo caso, você tem duas metades, ó. Um comprimento de onda inteiro. Você tem uma ondulação completa aqui dentro. Tá vendo? Então, você tem duas metades, isso configura o segundo harmônico. E aí, a partir do momento que essas quantidades aí de metade de comprimento de onda vão aumentando, né? Você vai tendo os próximos harmônicos. Então, no terceiro harmônico, você tem três metades, tá vendo? Aqui uma metade, mais uma metade, mais uma metade. Três barrigas, né? Três ventres. Então, isso significa que você está no terceiro harmônico. Ou seja, nesse tipo de onda estacionária aqui, que é fixa nas duas extremidades, você vai definir a ordem do harmônico pela quantidade de meios comprimentos de onda, que corresponde a esses ventres. A mesma coisa acontece numa onda que é aberta nas duas extremidades. Se você olhar para essa figura, você consegue perceber que aqui tem duas metades, né, de um comprimento de onda. Ou seja, um comprimento de onda inteiro. Daqui desse ponto até esse aqui, né, do ponto lá em cima até esse ponto aqui embaixo, você tem metade de um comprimento de onda. Tá? Metade de uma oscilação completa. E aí, quando você continua, né, seguindo essa linha, você retorna ali para a altura inicial, completou um comprimento de onda. Tá? Então, você observa que aqui você tem dois comprimentos de onda. Aliás, duas metades, né, de comprimento de onda. Tá? Então, nesse caso, assim como aquele que a gente viu ali embaixo, você vai quantificar ou vai medir a ordem do harmônico
pela quantidade de meios de comprimento de onda. Esse aqui é o segundo harmônico, porque tem duas metades, tá? Agora, se a onda ela for fixa em uma extremidade e aberta na outra, aí a coisa muda um pouco de figura. Para a gente medir o harmônico, a gente não vai poder olhar metades de comprimento de onda. E, por exemplo, se eu for olhar para metade de comprimento de onda aqui, o que eu tenho? Ó? Tem um ventre, né, que corresponde a uma metade, mais um outro ventre, que corresponde a outra metade. Mas aqui eu não tenho um ventre completo, né? Seria algo como 2,5 metade de comprimento de onda, né? E 2,5 não serve, né? Tem que ser número inteiro. A gente mede harmônicos em números inteiros, tá? Então, quando a onda ela é fixa numa extremidade e aberta na outra, a gente não vai olhar para os meios comprimentos de onda, mas para metade disso, tá? Então, isso aqui, ó, é uma metade, né? De meio comprimento de onda, ou seja, um quarto de comprimento de onda. Aqui eu tenho duas metades, 2 quartos, né? Aqui também, ó, 2 quartos, tá? Então, 1 quarto mais 1 quarto, 1 quarto mais 1 quarto, dá 4, né? 4 quartos, ou seja, um comprimento de onda certinho, tá vendo? 4 quartos, né? 4 vezes dividido por 4 dá 1, né? Então, aqui, ó, 4 quartos mais 1. Então, são 5. Ou seja, essa figura aqui mostra uma onda harmônica que está no quinto harmônico, tá? Então, quando eu tenho uma onda desse tipo, que é fixa numa extremidade e aberta na outra, a gente vai observar que os harmônicos, eles a sequência dos harmônicos, né, se dá em números ímpares, né? Então, eu tenho aqui o quinto. Se eu fosse pegar o próximo mais alto, eu pegaria o sétimo, porque é o próximo número ímpar, né, depois de 5, tá? Se eu for pegar o menor anterior a 5, né, imediatamente antes, eu vou pegar o terceiro, né, que corresponderia a eu fechar a onda, né, eu terminar a onda nesse ponto, ó. Vamos supor, tem aqui o ponto fixo e a minha onda agora termina aqui, nesse ventre. Como é que eu faço para determinar a ordem do harmônico? Eu vou contar a quantidade de quartos de onda. Então, aqui eu tenho 1 quarto, né? Mais 2, então eu tenho 3, tá? Então, esse é o terceiro harmônico. Aí eu tenho o quinto. Se eu tivesse aqui um comprimento um pouco maior, eu teria o sétimo, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse caso aqui de onda estacionária, ela é um pouquinho diferente dos outros dois. A gente vai medir os harmônicos em quartos de comprimento de onda. Aqui é em meio de comprimento de onda, tá? E aí, a frequência, em qualquer caso, né? A frequência de um harmônico é sempre a ordem desse harmônico multiplicado pela frequência do modo fundamental. Quer ver? Vamos voltar aqui embaixo. Por exemplo, vamos supor que eu queira definir para essa onda aqui, ó, a n igual a 2, né, o segundo harmônico, o valor da frequência. Se eu sei qual é a frequência do primeiro harmônico, do harmônico fundamental, que é esse daqui de cima, a frequência do próximo, do segundo, é 2 vezes a frequência do primeiro, tá? A frequência do terceiro é 3 vezes a frequência do primeiro. E assim sucessivamente, que é o que está dizendo essa formulinha que a gente está vendo aqui, tá? E para determinar a frequência do fundamental, tem uma regra, que é essa que a gente vê aqui na equação 38, ó, tá? A frequência do fundamental é a velocidade de propagação da onda aqui, dividido por 2 vezes esse comprimento L, que separa as duas paredes, tá? Então, uma vez que eu consigo definir a frequência do harmônico fundamental, eu tenho, né, de quebra, a frequência de qualquer outro harmônico que eu quiser. É só eu pegar a frequência desse fundamental e multiplicar pela ordem do harmônico. Então, se eu quero o terceiro, eu multiplico por 3. E assim sucessivamente. Certo? Então, essa lógica vale tanto para a onda que é fixa nas duas extremidades, né? Como para a onda que é aberta nas duas extremidades, como também para o terceiro tipo de onda estacionária possível, que é essa que é fixa em uma extremidade e aberta na outra. Observando, é claro, né, a diferença que esse tipo de onda tem em relação às outras duas, que é essa questão dos harmônicos só poderem ser em número ímpar, tá?
Então, uma vez que eu tenho a frequência do harmônico fundamental para esse caso, eu quero saber qual que é a frequência do próximo harmônico, então eu vou multiplicar por 3, porque o próximo é o 3. E assim vai. Tá? Então, mais ou menos, isso aí é um resumo do que a gente discutiu na aula passada. Tá? Agora a gente pode já mudar um pouco de assunto, começar a andar para frente, né? A gente vai começar a falar aí na aula de hoje sobre um assunto que, para mim, ele é um pouco mais interessante, porque ele é menos abstrato, assim, mas tem mais aplicabilidade, né? E também é um assunto que acaba sendo mais simples, porque não tem muita matemática. A matemática aqui é bem reduzida. É mais conceitual a discussão que a gente vai fazer. Tá? Então, a gente vai discutir um pouquinho aí o conceito de onda sonora. Até agora a gente falou de ondas do tipo transversal, né? Essas ondas todas que a gente viu nas aulas anteriores, essa onda estacionária que a gente viu ali nas figuras anteriores, né? As outras ondas que a gente vem discutindo, a gente sempre se baseou, sempre focou nas ondas do tipo transversal, né? Então, agora a gente vai começar a falar sobre ondas longitudinais. A onda sonora é uma onda do tipo longitudinal. Tá? Vou botar aqui na apresentação. Então, a gente vai discutir, né, o que é uma onda sonora, tá? A definição, né? E aí a gente vai falar sobre algumas características da onda sonora. A gente vai discutir o espectro, né, a propriedade aí das ondas, que é a altura, timbre, intensidade. E no final da aula a gente vai falar sobre o nível de intensidade sonora, que é essa coisa do decibel, né, que a gente ouve falar. Então, essa parte aqui, o ponto 6, a gente vai falar sobre essa forma de medir intensidade sonora, que é o decibel, tá? Então, o que é uma onda sonora, né? Uma onda sonora é uma onda que precisa de um meio material para se propagar, precisa da massa de ar, né, no entorno do objeto, da fonte que está produzindo esse som. Então, é uma onda do tipo mecânica, né? Já que ela depende de um meio material. E ela é do tipo longitudinal. O que isso quer dizer? Quer dizer que conforme a onda se propaga pelo ar, ou por qualquer meio sólido, ou qualquer meio material, né? O que acontece é que as partículas, né, os átomos, as moléculas desse meio, elas vão se comprimindo e se rarefazendo conforme o sinal sonoro vai se deslocando. Então, isso é uma onda do tipo longitudinal. Aqui você tem regiões de compressão, como eu estou falando do som se propagando no ar, né? Você tem uma região aqui de compressão, uma região de rarefação. Uma região de compressão, uma região de rarefação. Isso indica a propagação, né, o deslocamento do sinal sonoro, até chegar aqui num certo observador. Só que para a gente analisar isso matematicamente, né, é um pouco inviável. Tá? Então, o que a gente faz é abstrair essa onda longitudinal numa onda transversal mesmo. Tá? Então, o que a gente faz? A gente associa essa região de compressão a um pico de uma onda transversal. E aí a gente associa essa região de rarefação ao vale da onda transversal. E com isso a gente abstrai essa onda longitudinal numa onda transversal, de modo que o tratamento matemático disso fica facilitado, né? Fica mais fácil de se fazer. Então, para a gente, como sempre, o comprimento de onda vai ser a distância, por exemplo, entre duas cristas, né? Ou entre dois vales, ou então entre um ponto aqui no meio e o segundo posterior, né? Para completar uma oscilação, certo? E aí, a onda, como ela é uma onda mecânica, né? A velocidade de propagação da onda vai depender das propriedades do material onde essa onda está se propagando, tá? Então, quanto mais rígido o material mais rápida a onda se propaga, a onda sonora se propaga, tá? Então, por exemplo, no ar, a velocidade de propagação da onda sonora é de mais ou menos 340 metros por segundo, tá? Na água já é um pouco maior, tá vendo? 1.400.
1480, né, metros por segundo. E no material que é sólido, você vê que a rigidez do meio está aumentando, né? Eu tinha um gás, né, uma massa de ar, aí eu tenho água, que é relativamente mais resistente do que o ar, né? Então a velocidade aumentou daqui para cá. E aí, se eu pego um material sólido, alumínio, por exemplo, a gente vê que a velocidade de propagação da onda sonora é bem maior. Tá? Então a velocidade ela vai aumentando conforme o meio vai se tornando mais rígido. Tá? Então a velocidade de propagação da onda sonora num sólido é sempre muito maior do que a velocidade de propagação da onda no ar, ou no meio gasoso qualquer. Tá? Isso se deve à rigidez do meio. Vocês veem que a velocidade do ar, né, a velocidade da onda sonora no ar, aqui está em destaque, né? Está destacado aqui com a cor azul. Isso quer dizer que é um número que a gente não pode esquecer, é um número meio manjado. Os outros ninguém lembra, né, de cabeça. Mas esse número aqui, a velocidade de propagação do som no ar, é um número que geralmente a gente tem guardado na cabeça da gente aí, tá? Então, a velocidade de propagação da onda sonora no ar é aproximadamente 340 metros por segundo, tá? Na verdade, esse valor aqui depende, né? Depende da temperatura, depende da densidade, mas aí a gente está considerando condições ali de temperatura ambiente, né? Perto da superfície da Terra, onde a densidade é mais ou menos fixa, tá? Então, nessas condições, a velocidade de propagação da onda sonora no ar é aproximadamente 340 metros por segundo, tá? E como sempre, né, para qualquer tipo de onda, vale essa equação fundamental aqui das ondas. A velocidade é o comprimento de onda, lambda, multiplicado pela frequência, tá? Então, essa regrinha é uma regra que vale, né, universalmente aí para qualquer onda, de qualquer tipo, o comprimento de onda vezes a frequência dá a velocidade de propagação, tá? Aí a gente tem o espectro sonoro, né? O que é o espectro sonoro? Né? É a distribuição do tipo de onda sonora de acordo com a frequência, tá? Então a gente está vendo aqui, eu vou aumentar. A gente está vendo aqui essa faixa azul, né? Então essa faixa azul, ela é dividida em faixas de frequência, né? Então se vocês observarem, tem uma faixa aqui, ó, entre 20 e 20 mil, que está em destaque laranja, tá vendo? Essa faixa a gente chama de faixa do audível, né? O que significa isso? É aquela faixa de frequência que a gente, né, os humanos, a gente consegue ouvir, tá? Então, a menor frequência que o humano é capaz de ouvir é 20 Hz. E a maior frequência é 20 mil. Então, essa é a faixa que a gente chama de faixa do audível. Qualquer onda sonora com frequência entre esses dois valores, a gente tem a capacidade de ouvir, tá? Agora, se eu produzo uma onda sonora com uma frequência maior do que 20 mil, sei lá, 30 mil ou 40 mil, aí eu estou na região do ultrassom. Então, essa onda sonora não é possível de ser escutada pelos humanos, tá? E aí os animais, né, os seres vivos, né, vão tendo faixas de audição diferentes, né? Então, se a gente for ver aqui os cachorros, né, cachorro, gato, eles conseguem ouvir na faixa do ultrassom, aqui um intervalo considerável, tá vendo? Entre 20 mil e 40 mil, esses animais aqui, eles conseguem ouvir coisa que a gente não ouve, né? Tem certas frequências que a gente ouve e eles não, tá vendo? Aqui perto do 20 Hz, tá? Mas se você observar, se você for comparar, né, a faixa dos animais aqui costuma ser maior do que a do ser humano, né? Então, esses bichos aqui, o gato, o cachorro, eles conseguem ouvir numa faixa considerável aí de ultrassom. O golfinho e o morcego, então, escutam bem mais, né, na faixa do ultrassom, mas não ouvem nada para frequências mais baixas, tá? Enquanto que o elefante, né, aqui tem um outro bicho que eu não sei o que é, está escrito aqui que é uma topeira, tá? Eles conseguem ouvir na faixa do infrassom. Então, quanto maior é o animal, né,
a frequência que ele consegue captar é menor, tá? Então, você vê que infração corresponde àquela faixa do espectro sonoro, né? Que tem uma frequência inferior a 20 Hz, tá? Então, entre 0 e 20, você chama isso de infrasom, tá? Acima de 20.000, você chama isso de ultrassom. Existe até um instrumento que o pessoal que adestra cachorro usa, né? É um tipo de apito que quando ele soa o apito, né, o adestrador, o cachorro ele consegue ouvir, mas a gente não, né? Então ele usa esse equipamento para poder manipular, né, o cachorro lá e fazer com que ele obedeça, né? Esse apito ele faz um som que chega perto aqui do limiar, né, do 40.000 Hz. Então, a depender da maneira como o cara usa esse apito, pode incomodar o ouvido do cachorro, né? E aí, a partir disso, que ele consegue manipular lá o comportamento do animal, né? Então, esse é o espectro sonoro. O que é o espectro sonoro? O foguete com o cachorro está relacionado a isso também? O A quê? atração é muito forte para eles? O foguete, né? Eu não sei se essa questão dos fogos tem relação direta com a questão da faixa que os animais ouvem, né? Eu acho que, não sei, acho que não tem a ver com isso, não. Mas eu não sei te dar essa resposta com certeza, não. Mas eu acredito que é mais uma questão de o cachorro estar acostumado mesmo, né, com aquilo. E tem bicho que está perto de certas regiões ali onde se ouve muito barulho, eles nem ligam, né? Acho que é mais uma questão de costume mesmo. Não sei. É uma coisa a se estudar isso. O som agudo tá ligado às altas frequências? Tá ligado? Como a gente vai ver daqui a pouquinho. Acho que é agora mesmo. É agora. Tá? Então, a gente falou aqui do espectro sonoro, né? Então, o que é o espectro? É essa distribuição aí do som de acordo com a frequência. É importante a gente lembrar que tem uma faixa aqui, que é o que a gente chama de faixa do audível, né? Que vai entre 20 e 20.000, que tem a ver com aquela região onde a gente é capaz de ouvir, tá? Então, se a onda é produzida fora dessa faixa, a gente não ouve, seja no infrassom ou no ultrassom, tá? E aí, a frequência da onda sonora está associada a uma propriedade que a gente chama de altura, tá? Então, o que é a altura do som? A altura do som diz respeito à sua frequência. Então, se você tem um som que ele é muito alto, significa que ele tem uma frequência alta. E aí o som emitido vai ser um som mais agudo, tá? Então, quando você tem dois sons, você está ouvindo dois sons, tá? Você percebe que um é mais agudo, né? É aquele som mais fino, e o outro é mais grave, um som mais grosso. Aquele som mais agudo, ele é mais alto, significa que ele está sendo produzido numa frequência maior, tá? Então, quanto mais frequência, mais o som é agudo, mais você percebe o som agudo, né? E aí isso a gente chama de altura, tá? Então, a altura do som é essa propriedade aí relacionada à frequência. E aí, se a gente for pegar aqui a faixa do audível, né? Entre 20 e 20.000, a gente pode dividir essa faixa em subcategorias, tá? Então, você tem os agudos, né? Que são aquelas ondas de frequências bem altas, perto do 20.000, do 20 kHz, né? E aí, se você for diminuindo a frequência, a classificação vai mudando. Então, você tem as médias altas, as médias, média baixa, grave e subgrave, tá? É claro que isso é uma coisa que a gente não tem nem que decorar, né? Se preocupar em decorar isso. É só uma classificação que fica aqui mais por uma informação a mais, né? Mas o espectro das frequências, né, a parte do audível, que vai entre o 20 e o 20.000, ela tem essa subdivisão aí. Então, quando vocês ouvirem falar em agudo, ou médias altas, média baixa, grave, você entende exatamente o que se quer dizer com aquilo, né? Então, se alguém falar, o som está na faixa do grave, né, você sabe que está entre 63 e 250 Hz, né? O som está na faixa das médias. Então, está entre 640 e 2.500, tá certo? E a gente não pode esquecer, né, que como a velocidade, a gente está falando aqui de propagação da onda no ar, né? Então, como a velocidade, de certa forma, é fixa, né? Tem esse valor de 340 metros,
uma vez que eu vou alterando a frequência, o comprimento de onda vai mudando, né? Então, se eu tenho uma frequência baixa, ó, o comprimento de onda é grande, tá vendo? Aqui tem um desenho que representa uma onda meio larga, né? Então, é um comprimento de onda grande, tá? E aí, se eu vou aumentando a frequência, né? O comprimento de onda vai diminuindo, tá vendo? Essa figura está dando essa informação. E o timbre? O que é o timbre? O timbre tem a ver com o formato da onda produzida, né? Porque a onda sonora, ela não é sempre perfeitinha, assim, né? Uma onda harmônica perfeitinha. Ela é formada com certas deformações. Ela tem lá o seu caráter periódico, né? Tem lá a sua assinatura que vai se repetindo em tempos e tempos, mas ela não é sempre harmônica dessa forma. O único instrumento que produz uma onda perfeita, assim, né? Uma onda pura, é aquele instrumento que a gente chama de diapasão, que é usado para afinar, né, o violão, por exemplo, por ressonância, né? Então, o diapasão, sim, produz uma onda perfeitinha, tá? Mas os outros instrumentos, né, eles vão produzir... Aqui o diapasão. Os outros instrumentos, eles vão produzir ondas que são meio deformadinhas, né? Tá vendo aqui a flauta, por exemplo? Tem uma onda meio deformadinha. Tem lá um caráter periódico, né? Que vai se repetindo, mas tem uma parte que é meio deformadinha, tá? E aí, é esse perfil de deformação de cada período, né, que caracteriza o que a gente chama de timbre, tá? Então, você pode ter lá ondas com a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, a mesma intensidade, né, que é o que a gente vai ver na próxima característica aí, tá? Mas que você consegue diferir. Você sabe quando está vindo o som de uma flauta ou de um violino, né, ou de um clarinete ou de qualquer outro instrumento, um contrabaixo, por exemplo. Apesar das frequências poderem serem a mesma. O que difere uma onda da outra? É o formato aqui, né, do perfil da onda, tá? É esse formato que diz o timbre, de respeito ao timbre. Tá? Então, a gente consegue diferir sons de instrumentos diferentes a partir do timbre, tá? Então, com a nossa voz é a mesma coisa, né? Quando eu falo, ou quando cada um de nós aqui fala, a nossa voz ela é facilmente identificável. Uma pessoa que conhece a gente sabe que é a gente que está falando do outro lado da parede pelo formato da nossa voz, né? Isso tem a ver com o timbre, tá? Então, quando a gente fala, a maneira como as nossas cordas vocais vibram tem lá uma característica muito particular, né, que tem a ver com esse formato, né, bem particular aqui de oscilação da corda, né? Então, é isso que define o timbre, é o formato da onda, tá? Então, a gente viu, né, uma propriedade das ondas sonoras aí, que é a altura, tem a ver com a frequência, né? A gente acabou de ver aqui uma propriedade que é o timbre, que tem relação com a forma da onda, do perfil da onda, né? E uma outra propriedade interessante das ondas, e essa aqui talvez é até mais interessante, porque é onde entra aí um pouco mais de matemática, né? Que é a intensidade, tá? Então, o que é intensidade? Intensidade é aquilo que a gente chama de volume, né? Às vezes você quer ouvir uma coisa no rádio, e aí você não está conseguindo ouvir quase nada, aí você pede para alguém que está perto do rádio para aumentar o volume, né? O que você está querendo pedir, na verdade, é para aquela pessoa aumentar a intensidade com que aquele som está saindo lá da fonte, né? Daquele rádio, tá? Então, a intensidade tem a ver com a quantidade de energia que é distribuída, né, por unidade de tempo, né, por segundo, até chegar a você, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho uma fonte, essa figura está mostrando isso. Eu tenho uma fonte sonora, vou baixar um pouco. Essa fonte sonora aqui, né, está emitindo uma onda, tá? E aí, conforme essa fonte produz essas ondas, elas vão se propagando pelo espaço, transportando energia, né? E aí a intensidade que essa onda tem a uma certa distância é a quantidade de energia que aquela onda produz por segundo, distribuída na esfera centrada nesse ponto, centrada nessa fonte, tá? Então, o que acontece é o seguinte, conforme você vai se afastando da onda, o que vai acontecendo com a intensidade sonora que chega naquele ponto? Vai diminuindo, né? Porque aquela quantidade de energia vai estar se distribuindo numa esfera, né,
cada vez maior, tá vendo? Vamos supor que eu esteja nesse ponto, onde está o cursor aqui do meu computador, tá? Esse ponto, essa figura quadradinha que a gente está vendo aqui, representa uma fatia, né? Um pedaço da esfera que está centrada nesse ponto azul, que é a fonte da onda, tá? É claro que a energia que essa onda produz, quando você distribui nessa esfera, cada pedacinho microscópico dessa esfera vai ter uma quantidade de energia maior do que o mesmo pedacinho microscópico se eu pegar uma onda mais longe, né? Uma esfera mais longe, né? Porque essa esfera ela é maior. Então, aquela quantidade de energia que veio vai se distribuindo em esferas cada vez maior, conforme a onda vai se propagando, tá? Então, a gente define a intensidade da onda que chega num certo ponto por essa formulinha que a gente está vendo aqui. Então, o I é a intensidade, tá? O P é a potência que essa onda produz, ou seja, a quantidade de energia por segundo que ela emite, né, para fora, tá? E essa denominador que a gente está vendo aqui na nossa fórmula, 4πr ao quadrado, isso aqui é a área de uma esfera, né? Então, se eu estou a uma distância r da minha fonte que está produzindo o som, a intensidade vai ser a potência produzida por essa fonte, dividida pela área daquela esfera onde eu estou posicionado, tá? Por isso que é 4πr ao quadrado. Então, isso que é a definição de intensidade, tá? Qual que é a unidade disso aqui no sistema internacional? Ó, potência é medida em watts, né? Joule por segundo. E área é medida em metro quadrado. Então, a unidade disso é watts por metro quadrado. Essa aqui é a unidade do sistema internacional para intensidade, tá? É watts por metro quadrado. Então, quanto mais energia por segundo a onda produz aqui na fonte, maior vai ser a intensidade em qualquer ponto que você escolher aqui, afastado dessa fonte, né? E aí, se você for fazer contas, né? Vamos supor que você tenha um valor aí especificado para esse raio. Você sabe qual é a distância que você está da fonte. E aí você sabe qual é a potência que essa fonte está produzindo. Quando você faz essas contas, o resultado dá sempre um número ali com base 10. Sei lá, 5 vezes 10 a menos 12, ou então 5 vezes 10 a 15, né, depender da distância. Então, são números que são relativamente chatos de manipular, né? Então, para isso, inventou-se aquilo que é conhecido como nível de intensidade sonora, tá? Então, o nível de intensidade sonora é calculado por essa expressão que a gente está vendo aqui. O N é o nível de intensidade sonora, tá? Esse I é a própria intensidade sonora, num certo ponto, tá? E esse I0 é um valor padrão aí, né, de referência, tá? Que é o que a gente chama de limiar do audível. Qualquer onda emitida num valor menor do que esse I, né? Qualquer intensidade menor do que esse I aqui é considerado não audível, você não consegue ouvir, tá? Então, essa expressão dá para a gente aquilo que a gente chama de nível de intensidade sonora, né? Cuja unidade é o decibel, tá? Na verdade, a unidade é o bel. Se eu olhar só para esse logaritmo aqui, eu tenho o bel, tá? Então, como eu multiplico por 10, então é decibel. Esse 10 aqui que faz o D se aparecer na minha unidade, tá? Então, o que é o nível de intensidade sonora? Você pega a intensidade sonora num certo ponto, divide por esse padrão, tá? Por esse valor padrão, que a gente vai discutir melhor ainda daqui a pouco, e aí você tira o logaritmo disso, multiplica por 10, isso dá para você o nível de intensidade sonora. Por que é bom definir essa coisa aqui? Porque aí a gente não vai precisar estar manipulando números muito complicados, né? Número com base 10. A gente vai estar ali com números inteiros, 5, 6, 7, 100, mas são sempre números inteiros, mais fáceis de manipular, tá? Então é por isso que inventaram esse nível de intensidade sonora aí para medir, né, para determinar
o som que chega para a gente. Tá? Então, esse I0, que é um valor, né, de padrão, né, um valor que a gente usa como escala de intensidade sonora, esse I0, ele está associado à frequência de 1000 Hz. Tá? Deixa eu ver o que está escrito aqui. Então, esse I0 aqui, na verdade, ele está associado à frequência de 1000 Hz pelo seguinte motivo. Vamos olhar aqui no próximo slide. Eu tenho aqui nesse slide um gráfico que a gente chama de limiar da dor e limiar do audível. Tá? Vamos supor que eu tenho uma certa frequência, uma frequência de 1000 Hz, tá? E aí, essa frequência de 1000 Hz, de acordo com esse gráfico, mostra para a gente que se eu estou no nível de intensidade sonora aqui em decibéis no valor 0, eu não escuto nada, tá? Agora, se eu estou com o nível de intensidade sonora em torno de 120, eu vou estar ali no limiar da dor. Significa que se eu passo desse valor para cima, eu vou estar com uma intensidade sonora tão alta que isso vai estar produzindo ali uns efeitos de dano, né, à nossa saúde auditiva. Tá? Então, esse gráfico mostra isso, mostra que, de acordo com a frequência, o limiar do audível e o limiar da dor varia, tá vendo? Então, para o valor de frequência de 1000 Hz, o limiar do audível está aqui no 0, que usa como padrão, tá? O limiar da dor está em torno de 120. Agora, se eu pegar, por exemplo, uma frequência de 100 Hz, uma frequência bem mais baixa, o limiar do audível sobe bem, tá vendo? Sobe para 40. Enquanto que o limiar da dor também dá uma subidinha, aqui do valor de 120, sobe, sei lá, para 110 ou 130. Então, isso mostra para a gente que, a depender da frequência, né, você tem um ponto mínimo a partir do qual você consegue ouvir e um ponto máximo a partir do qual, né, se você passar daquele nível de intensidade sonora, você começa a ter problemas, né? Isso começa a interferir na sua saúde auditiva, começa a incomodar, tá? Então, esse padrão que a gente usa aqui, né, esse I0, tem a ver com isso. Corresponde àquela intensidade sonora associada à frequência de 1000 Hz, a partir do qual você consegue ouvir, tá? É o limiar do audível. E aí esse valor corresponde, em termos de intensidade, né, em termos de watts por metro quadrado, ao valor de 10 a menos 12. Tá? Então, 10 a menos 12 é aquele valor de intensidade sonora que, associado à frequência de 1000 Hz, equivale ao limiar do audível. Qualquer intensidade sonora menor do que esse valor aqui, a gente não ouve. Tá? Aqui nessa tabela a gente tem a distribuição aí de nível de intensidade sonora, né, para determinados fenômenos, determinados eventos, né? Então, por exemplo, se você está ouvindo lá uma música no rádio, na sua casa, isso aí significa que você está perto de uma fonte sonora que está produzindo algo em torno de 40 decibéis, tá? Essa tabela aqui, na verdade, ela traz uma estimativa, né? Porque o valor da intensidade sonora depende da distância. Então, como é que eu posso afirmar, né, que uma música baixa, ou o som que está sendo produzido por um rádio, vai estar produzindo 40 decibéis? Depende da distância que eu estou, né? Então, isso aqui é uma estimativa para uma distância média aí de 1 metro, mais ou menos, tá? Então, para um rádio lá tocando uma música baixa, o nível de intensidade sonora típico é da ordem de 40 decibéis, tá? Agora, se eu tiver, por exemplo, na rua... Onde que tá aqui? Isso aqui está falando de rua silenciosa, né? Em torno de 30 decibéis. Ah, não, é isso aqui que eu estava procurando, o trânsito intenso, tá? Então, se você está andando na rua, no horário aí de pico, né, de movimento, isso significa que, em média, né, a intensidade sonora que você vai estar recebendo é da ordem aí de 80 decibéis, tá? Então, você vê que essa unidade de decibéis, ela facilita a nossa vida a partir do momento que ela fornece para a gente uma medida da intensidade sonora a partir de valores, né, que são mais facilmente manipuláveis. Aqui não aparece 10 elevado a nada, né?
São números mais fáceis da gente mexer, tá? É por isso que se define essa unidade aí de decibéis, tá? Então, por exemplo, no trânsito intenso, você tem algo em torno de 80 decibéis, né? Agora, se você estiver num show, aqui ele fala show de rock, né? Mas não necessariamente de rock, qualquer show, perto da caixa de som ali, mais ou menos 1 metro ou 2 metros da caixa de som, em média você vai estar recebendo algo em torno de 110 decibéis, tá? E aí o que você pode encontrar de mais intenso, em termos de intensidade sonora, é algo tipo aqui, explosão nuclear, tá vendo? Uma coisa bem exagerada, né? Que gira em torno de 220. Então você vê que os valores de intensidade sonora vão variar aí no máximo até 220, né? Então são números mais facilmente manipuláveis, tá? Então, para a gente ter uma ideia um pouco mais concreta disso que eu estou falando, aqui a gente tem um exemplo, né? Então você tem uma onda sonora emitida por um equipamento da indústria aeroespacial, é produzida de modo que a cada 10 segundos emergem da fonte 480 joules de energia, né? Qual é, em decibéis, o nível de intensidade sonora que se sentiria um operário localizado a 2 metros desse equipamento, em pleno funcionamento, se não houvesse um protetor auricular? Então, se o cara estivesse recebendo, né, aquele som sem lá o EPI dele, sem o equipamento de proteção, né, qual que seria a intensidade sonora que ele ia estar recebendo? E qual que é o nível de intensidade sonora associada a essa intensidade sonora? Então, primeiro que a gente faz é determinar a potência, tá? Então, como é que a gente faz para calcular a potência emitida pela fonte? Você pega a quantidade de energia que emerge dali, né? Divide pelo intervalo de tempo. Então, aqui no enunciado está dizendo que sai daquela fonte 480 joules a cada 10 segundos. Então, qual que é a potência em watts? É 480 por 10, né? 48 watts. Então, a cada intervalo de tempo de 10 segundos, sai lá daquela fonte sonora 48... Aliás, a cada 10 segundos é 480, né? A cada 1 segundo é 48 joules, tá? Então, primeiro, o que eu faço? Eu determino qual é a intensidade sonora naquele ponto, tá? Então, a intensidade sonora é dada por essa expressão que a gente está vendo aqui. É a potência dividido pela área da esfera centrada naquela fonte, tá? Então, para efeitos aqui de simplicidade, a gente está considerando π igual a 3,14, né? Então, se a gente fizer essa conta, para esse caso muito particular aí, a intensidade sonora que o cara vai estar recebendo é uma intensidade de 1 watts por metro quadrado, tá? É uma intensidade relativamente alta, como a gente vai ver aí no resultado. E aí, para passar isso aqui para decibéis, né, uma vez que eu tenho a intensidade sonora, eu posso calcular o nível de intensidade sonora, que é o passar para o bel, né, para o decibel. Então, para isso, eu tenho que usar essa formulinha que a gente viu aqui em cima. Essa regra aqui. A intensidade I é dada. Esse I0, em princípio, a gente vai sempre usar, né, o correspondente a 1000 Hz, tá? Que é 10 a menos 12. Com isso, a gente vai determinar o valor do M, do nível de intensidade sonora. Tá? Então, o nível de intensidade sonora é 10 vezes o logaritmo dessa razão, ó, I sobre I0. Tá? Então, quanto que é o I? A gente calculou aqui em cima, é 1. Né? Para esse caso muito particular, o valor do I deu um número muito simples, né? Deu 1. Mas, em geral, não. Em geral, dá número com base 10. E aí fica um pouco mais complicado manipular esse número. Por isso que é interessante passar para decibel, tá? Então, 10 vezes 1 sobre 10 a menos 12, né? Que é o valor desse I0, desse parâmetro, tá? Como é que eu faço essa conta? Eu tenho 10 a menos 12 aqui no denominador, né? Quando eu passo para cima, muda o sinal. O que era menos vira mais. Tá? Então, eu tenho 10 vezes o log de 10 elevado a 12. Tá? Então, vocês devem já ter aprendido aí a propriedade dos logaritmos, né? Se eu tenho um logaritmo aqui de uma potência, o que eu faço? Eu pego o expoente da potência, desço para cá, né?
para multiplicação, e aí eu tenho 12 vezes log de 10, tá? Que é o que está escrito aqui na sequência. Aquele expoente, isso é uma propriedade dos logaritmos, né? O expoente cai e multiplica o logaritmo de 10. Se eu estou na base 10, log de 10 na base 10 é 1, que é o que está escrito aqui. Tá? Então, o nível de intensidade sonora que eu vou ter é o nível de 120 decibels. Tá? Então, uma potência de 1 watt por metro quadrado equivale, é a mesma coisa, né? Que um nível de intensidade sonora de 120 decibels. Tá? Só aplicar essa continha que a gente viu aqui. Certo? Então, toda vez que você tiver lá o valor do I, essa intensidade aqui é dada, como é que eu faço para achar o equivalente em decibels, né, em nível de intensidade sonora? Eu pego esse I, divido por esse valor aqui padrão, né, esse parâmetro, que a gente assume que vale, a menos que seja dito no enunciado que vale outra coisa, né? Mas, em geral, a gente vai estar sempre usando esse valor aqui, 10 a menos 12. Né? Então, você vai pegar o I, vai dividir por 10 a menos 12. O resultado dessa divisão, você tira o logaritmo na base 10, multiplica por 10, isso dá para você o nível de intensidade sonora. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa lista, você tem... Deixa eu aumentar. Como está dito aqui no enunciado, né? Quando a orelha humana é submetida continuamente a ruídos de nível de intensidade sonora superior a 85 decibels, sofre lesões irreversíveis. Por isso, o Ministério do Trabalho estabelece o tempo máximo diário que um trabalhador pode ficar exposto a sons muito intensos. Né? Esses dados são apresentados a seguir. Tá? Então, se o cara ele é submetido a um nível de intensidade sonora de 85 decibels, né, ele vai trabalhar por um tempo máximo de 8 horas. Né? Se ele tiver submetido lá a uma intensidade sonora de 90 decibels, ele vai trabalhar por um tempo máximo de 4 horas. Tá? Se ele tiver submetido a uma intensidade sonora de 95, trabalha por 2 horas, e assim vai. A cada vez que aumenta 5 decibels, né, cai pela metade a quantidade de horas trabalhadas. Né? Então, observa-se, portanto, que a cada aumento de 5 decibels de nível de intensidade sonora, o tempo máximo de exposição cai pela metade. Sabe-se ainda que, ao assistir um show de rock, espectadores próximos a caixas de som estão expostos a um nível de intensidade sonora de 110 decibels. O nível de intensidade sonora expresso em decibels é dado por isso, tá? Onde I é a intensidade sonora fornecida pela caixa, e 0 é a intensidade padrão, que corresponde ao limiar da audição, ou seja, valor para o qual N vale 0. Né? Para o nível de intensidade sonora de 130 decibels, qual deverá ser a intensidade sonora fornecida pela caixa de som? Então, aqui é um problema que a gente vê que ele é mais inverso, né, do que a gente viu ali no primeiro caso. Eu não entendi nada nessa questão aqui, para que ele falou tudo isso, né? Sobre o trabalhador lá na indústria, lá, né? Porque isso não teve... O professor desistir de ler e marcar a resposta antes de fazer. Pode ser, deve ser essa a intenção. Parece questão do Enem, que a questão do Enem é assim, você tem um texto gigante, né? E aí, no final, você soma 2 mais 2 e responde que é 4, coisa bem simples. Aqui é a mesma coisa, ele deu um texto ali que, no fundo, não tem muito a ver com o que se pede, né? O que ele quer é que a gente diga para qual intensidade I que eu vou ter um nível de intensidade sonora de 130 decibels. Né? Ou seja, ele quer que você faça o problema inverso daquilo que a gente viu lá naquele primeiro exemplo. Tá? Então, no primeiro exemplo, a gente calculou o I, né? Lembra que deu 1? E a partir desse I, a gente determinou que o nível de intensidade sonora era 120. Aqui ele está fazendo o contrário. Ele está dando N, está dizendo que é 130, e quer que a gente determine quanto vale o I. Tá? E aí ele diz aqui para a gente
para a gente dar esse I em função do I0. Não precisa escrever I0 igual a 10 a menos 12. Escreve quantas vezes I0 que dá aí o valor da intensidade que produz esse nível de intensidade sonora. Tá? Então, tudo que a gente tem que fazer é usar essa regrinha, substituindo os dados, né? Quanto que vale esse N? Vale 130, tá? Então, é o que está escrito aqui, ó, na minha resolução, tá vendo? 130 é o valor do N, tá? Então, se 130 é o valor do N, quanto que vale esse logaritmo de I sobre I0 aqui? É só dividir 130 por 10, né? Faço 10 dividindo, tá? Então, esse logaritmo, ele é 13, ele vale 13, né? E aí vocês já aprenderam lá na matemática base a definição de logaritmo, né? Se log de I sobre I0 é 13, significa que I sobre I0 é 10 elevado a 13, tá? Então, se você passar o I0 para o outro lado multiplicando, isso dá o I que ele pede, tá? Então, a intensidade sonora que vai produzir esse nível de intensidade sonora aqui, de 130 decibelos, é 10 elevado a 13 I0, tá? 10 elevado a 13 I0. Se eu considero que esse I0 vale 10 a menos 12, quanto que vale esse I, né? 10 a 13 vezes 10 a menos 12, repete a base, somos expoente, dá 10, né? Então, essa intensidade sonora, que vai produzir 130 decibelos, é 10 watts por metro quadrado, tá? Então, a coisa é bem simples, né? A matemática desse assunto aí é bem fácil, tá? Aqui tem um outro exemplo, esse outro exemplo a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Tem mais dois, na verdade. E essa questão 5 aqui também, ela é interessante, tá? Então, a gente vai deixar ela para a aula que vem, onde a gente vai discutir com mais detalhe aí esses exemplos a respeito de ondas sonoras. Leiam o exercício 5 para a próxima aula, tá? Deixa eu só voltar aqui para finalizar. Então, o que a gente discutiu aqui na aula de hoje? A gente falou sobre onda sonora, né? Então, a onda sonora é uma onda do tipo longitudinal, mas para efeitos de avaliação matemática, né, de avaliação teórica, a gente compara, a gente abstrai essa onda longitudinal numa onda do tipo transversal, tá? E aí continuam valendo todas aquelas propriedades, né? Em particular, essa propriedade aqui é muito importante. A velocidade de propagação da onda é o comprimento vezes a frequência, tá? E aí a onda sonora ela tem algumas características, né? Algumas propriedades. Então, a altura está associada à frequência. Quanto mais frequência, mais altura, mais agudo é o som, né? Tem o timbre, que tem a ver com a forma da onda, e tem a intensidade. A intensidade diz respeito à quantidade de energia por segundo que chega num certo ponto distante da fonte que está produzindo essa onda sonora, tá? Então, a definição de intensidade, que é dada por essa expressão aqui, é algo importante da gente lembrar, né, ou conhecer. Tá? Então, a intensidade é a potência distribuída numa certa área, né, de uma circunferência, de uma esfera centrada naquela fonte. Tá? Então, isso aqui é medido em watts por metro quadrado. Tá? E aí, como em geral isso aqui dá números com base 10, para facilitar a nossa vida, inventaram aí o decibel, né? O nível de intensidade sonora, que é dado por essa expressão. Então, eu pego o I, que é a intensidade conhecida, em watts por metro quadrado, divido por esse parâmetro, que tem esse valor aqui, em geral tem esse valor aqui, 10 a menos 12, né? Quando eu estou correspondendo aí à frequência de 1000 Hz, né? E aí, dado essa formulinha, né? Essa expressão que a gente está vendo, aquele número I, que em geral é complicado, é dado lá na base 10, ele se torna um número relativamente simples. Tipo esse que a gente vê na tabela aqui, né? Um número mais fácil de manipular. Tá? Então, isso que é o decibel, o tal do decibel.
É uma medida, é uma forma de medida de intensidade sonora, tá? Onde a distância que você está da fonte que produz o som é considerável, né? É relevante, tá? Daí, na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai discutir esses exemplos aqui. Esses exemplos aqui. E também começar a falar sobre um outro assunto ainda dentro de ondas, né? E ainda também relacionado a ondas sonoras, que é o efeito Doppler, tá? O efeito Doppler tem a ver com aquele exame que faz? Tem a ver com o quê? Eu não entendi. O exame que faz o eco Doppler? Tem a ver. A ressonância magnética lá, né? Com o efeito Doppler, tem relação com o que a gente vai aprender na aula que vem. O efeito Doppler é um efeito que está relacionado à onda sonora que você recebe de uma fonte em movimento. Tá? Por exemplo, a ambulância. Quando ela está vindo, e aí a sirene está ligada, né? O som parece agudo, e quando ele está indo embora, o som parece um pouco mais grave. Né? Isso se dá pelo efeito Doppler. Tá? E aí o efeito Doppler tem aplicações lá na ressonância magnética também, né? Que a gente vai ver isso aí na aula que vem. Inclusive, essas aplicações aí, a gente precisa estudar um pouco melhor, né? Mas na aula que vem a gente vai discutir isso aí, tá? Na questão da intensidade, em relação, por exemplo, às ondas eletromagnéticas, elas carregam energia ao longo do percurso que tem a capacidade de alterar a matéria. As ondas sonoras, elas carregam um tipo de energia também que podem alterar a estrutura. Mas alterar em que sentido se diz? Por exemplo, uma onda eletromagnética, vamos supor, a radiação gama, ela tem poder de penetração, por exemplo. Assim, é porque a energia é muito alta, né? Sim, Então, aí ela em tem relação às sonoras. as ondas sonoras, aí, em geral, elas não têm essa quantidade, essa possibilidade, né? Essa energia toda, né? As ondas eletromagnéticas, sim. Na verdade, você deu um exemplo aí de uma onda que ela carrega matéria, né? Que é você falou o raio gama, né? Isso. Então, aí é diferente, é outra situação, mas tem a ver com a quantidade de energia que ela conduz, né? A onda sonora, em geral, ela não tem essa potência toda, né? A gente vai ver a Lá quantidade de energia. naquele. Oi? Desculpa, pode falar, Amanda. Pode terminar de falar, Gutierrez. Obrigado. A gente vai estudar sobre a quantidade de energia que elas carregam em si? A onda eletromagnética? Não, a sonora. A onda, ela carrega uma energia que é proporcional à amplitude, né? A amplitude da onda. Então, se você olhar para aquele slide, esse slide aqui, o primeiro que a gente viu, né? Qualquer onda, na verdade, não precisa nem ser onda sonora, não. Qualquer tipo de onda, o tamanho aqui da amplitude dessa oscilação elevado ao quadrado é proporcional à intensidade que ela carrega. Então, a intensidade da onda nada mais é do que uma constante, né, um número constante, elevado a essa amplitude aqui ao quadrado, entendeu? Para a onda eletromagnética, como a gente tem campo elétrico, né, e campo magnético, que oscilam perpendicularmente, então a intensidade da onda tem a ver com o campo elétrico ao quadrado, e o campo magnético também. Agora, no caso da onda mecânica ou da onda sonora, tem a ver com essa distância. Então, vamos supor que isso aqui tem uma distância de mas 2 centímetros. Quando você eleva isso ao quadrado, dá 4. Então, a intensidade que ela vai estar conduzindo, que ela vai estar carregando, é proporcional a 4. Aí vamos supor que você aumente, né, a intensidade dessa onda, e aí a amplitude vai aumentar. Vamos supor que de 2 passe para 3. Tá? Então, essa amplitude aumenta um pouco. Significa que a intensidade passou de 4, né? Uma constante vezes 4, para essa mesma constante vezes 9. Né? Então, a intensidade que a onda carrega é proporcional a essa amplitude aqui elevada ao quadrado. Tá? E isso vale para qualquer onda.
Para essa onda aqui, essa onda sonora, né? Vale para aquelas ondas que a gente estudou antes, né? A onda numa corda, vale para a onda eletromagnética, qualquer tipo de onda, a intensidade que ela conduz, que ela carrega, é proporcional à amplitude ao quadrado, tá? Então, quando você aumenta a intensidade, você está fazendo com que ela carregue mais energia, mas aí também faz com que ela aumenta não o comprimento de onda, mas a amplitude. A amplitude, exatamente. Não tem nada a ver com o comprimento de onda. O comprimento de onda tem a ver com a velocidade, né? E com a frequência. Uhum. Mas a amplitude é que está associada à quantidade de energia que ela carrega com o tempo, né? Que é a intensidade. Entendi. Certo? Vinícius, lá naquele slide ainda, Nesse que eu você. vou Isso. Ah, Aí você mostra a velocidade de propagação da onda mecânica no ar, na água e no alumínio. isso. Peraí que meu raciocínio hoje tá difícil. Como... O que define essa velocidade de propagação? Tem uma formulinha, que inclusive está no livro do Halliday, né? Eu posso trazer ela para você na próxima aula, que você consegue calcular, pelo menos no ar, né? Nos outros meios, essa forma acho que ela não funciona. Mas para o ar, você consegue calcular a velocidade de propagação em função da densidade da massa de ar que você tem, entendeu? E entra ali naquela conta também a temperatura. É uma formulinha, agora eu não vou conseguir te mostrar, mas na aula que vem eu vou trazer, na quinta-feira, que está no livro do Halliday. Eu tenho ele aqui e vou mostrar para você na próxima aula. Mas Velocidade de propagação e facilidade de propagação é similar? Eu não entendi isso, de repente. A velocidade de propagação da onda e a facilidade da onda propagar, elas são coisas similares? Não, eu diria que é até pelo contrário, né? Porque a onda, ela vai se propagar mais rápido quanto mais rígido o meio é, né? E aí, para você produzir uma onda no meio rígido, tem mais dificuldade, né? A constante lá do meio, lembra aquela constante K da mola que a gente discutiu no oscilador harmônico, né? Quanto mais rígido o meio é, maior aquele K, né? E aí mais força você precisa empregar para produzir uma onda ou uma oscilação naquele meio, né? Então a velocidade de propagação, ela aumenta com a rigidez, mas a facilidade, né? Uma coisa que a gente não consegue quantificar bem, né? O que a gente chama de facilidade, né? Mas a facilidade da onda se propagar tem a ver com a constante elástica do meio, né? Então, quanto mais maleável o meio então, pelo menos em princípio, é mais fácil de você produzir uma onda ali, né? E aí, nesse caso, a velocidade de propagação vai ser menor, porque a onda ela vai ser mais rápida no meio mais rígido, onde é mais difícil de você produzir, né? Então, a resposta é ao contrário, né? Quanto mais rápida a onda se propaga, mais difícil é você fazer uma onda se propagar ali, né? Você precisa empregar mais força, mais intensidade. Entendi. Obrigada. E como se dá a formação das ondas sonoras no meio? A formação da onda sonora, Sim. a onda sonora ela não é uma oscilação, por exemplo, aqui você tem a massa de ar, né? E aí você você liga aqui o alto-falante. Esse alto-falante está emitindo som pelo ar. Como é que essa onda sonora se propaga? Você tem uma região ali de compressão e de rarefação da massa de ar. E essa compressão, essa rarefação vai se deslocando. E é assim Não, que a onda vai se propagando. mas Então, não sobre a propagação, sobre mais a formação da onda em si, tipo, da energia de onde ela é oriunda. então, Tipo dá conta. rádio? Não entendi, Gutierrez. Tipo rádio? Você tem um Tipo alto-falante isso. na figura do alto-falante. Esse Aham. alto-falante pulsa, né? Ele fica pulsando, ele fica fazendo, subindo e descendo. A película do alto-falante, ele fica subindo e descendo, né? E aí esse movimento de subir e descer é equivalente à mão que fica sacudindo a corda, produzindo a onda transversal, no caso. Então, esse movimento aí de sobe e desce dessa película
que vai produzir a onda que vai se propagar, a onda sonora. Tanto é que se você liga, né, o alto-falante produzindo uma onda sonora muito intensa, né, uma onda sonora de volume alto, aquela película fica oscilando ali pra caramba. Você consegue perceber bem a oscilação da película. Aí, conforme você vai diminuindo o volume do som, vai deixando ele mais fraco, você vê que aquela película começa a ficar mais devagar, né? A se mover assim mais lentamente, mais fraquinho, né? Então, é essa película que está aqui no alto-falante, é ela que vai produzir essas oscilações aí de rarefação e compressão que vai se propagando. É a película aqui da massa, da massa não, né? Da superfície do alto-falante, né? Que, por sua vez, está ligado lá na estrutura do rádio, né? Então, você tem os fios aqui e tal que geram essa energia, né? De oscilação dessa película. Então ela depende de meio material inicialmente para poder criar onda. Tipo, ali no caso do alto-falante, ele vai receber a energia elétrica e vai fazer a pulsão para poder criar. Aí em Sim. outros meios varia. Sim, aí recebe energia proveniente lá da tomada, né? Que vem pelo rádio e tal. E aí essa película, ela oscila e produz ondas mecânicas, que são essas ondas que se propagam no ar, né? Se não tivesse a massa de ar, não ia ter a onda sonora. Entendi. Vinícius, algumas baleias conseguem se comunicar assim, milhares de quilômetros de distância. Isso é por causa da velocidade de propagação da onda sonora na água, ou é por causa que ela despende muita energia na hora de vocalizar? Não, acho que tem mais a ver com a velocidade de propagação, né? E com o fato do que o som ele não vai dissipar, né? Durante essa propagação, né? E a onda sonora que ela emite tem uma frequência alta, né? E os animais desse tipo produzem uma frequência muito alta, né? Tá? Então, essa onda, de repente, ela acaba não dissipando tanto pela frequência. Mas eu não sei te responder A se... dissipação dessa onda ela também é por causa do tipo de material, tipo ar, água ou um sólido, talvez? Eu acho que... Eu não sei do que depende a dissipação, não. Eu acredito que a onda, ela tende a se dissipar menos no meio mais maleável. Por exemplo, no ar, eu imagino que a dissipação da onda sonora seja menor, né, com a distância, do que no material sólido. Mas eu não posso te afirmar se isso é verdade ou não. É uma hipótese minha aqui. Entendeu? Agora, de que maneira que as baleias conseguem se comunicar a uma distância muito longa, né? Eu não sei também te responder, não. Eu imagino que tem a ver com a questão da frequência mesmo. Porque elas emitem sons muito altos, tá vendo? Frequências muito altas. Que a gente não consegue ouvir, né? Porque tá lá na região do ultrassom, tá vendo? Mas é uma pergunta boa da gente ver. Eu vou procurar no Google depois e também vou responder isso para vocês, né? Por que as baleias conseguem se comunicar a uma distância muito longa? Os morcegos também produzem ondas sonoras na faixa do ultrassom, tá vendo? O morcego, eu sei que ele emite o som que bate nos objetos, retorna para ele, ele consegue decodificar isso. Ele usa o efeito Doppler, na verdade, para poder se localizar no espaço, né? Porque ele não enxerga bem. Então, a maneira dele se localizar no espaço é por ondas sonoras. Ele emite uma onda, aí essa onda bate e volta, né? E aí, pelo efeito Doppler, ele consegue saber mais ou menos a distância das coisas e tal. A gente tem um exemplo na lista aí que fala do morcego também, na outra lista, sobre efeito Doppler. Eu tava olhando esses dias uns troços sobre átomo e tudo mais. Eu tinha visto que algumas propriedades, algumas coisas sobre átomo, eles tipo que meio que emitem algumas ondas sonoras. Quem? As aves? Não, átomos. Ah, átomos. Tipo, e como que isso seria possível? Porque normalmente é mais fácil eles emitirem energia eletromagnética, essas coisas assim do tipo. Olha, os átomos, os elétrons, conforme eles oscilam, né, eles produzem onda eletromagnética, né? Agora, a onda sonora, eu não sei, eu não tenho essa informação, não.
Porque a onda produzida por uma carga elétrica em movimento acelerado, né? Que se ela estiver andando em linha reta com velocidade constante, ela não emite onda nenhuma. Mas se ela estiver acelerada, essa onda que ela vai produzir é uma onda do tipo eletromagnética. Não tem a ver com onda sonora. Então, eu não sei, essa informação que você tem aí, eu desconheço. Pode ser que seja, né? Mas eu não sei te responder, não. Boa noite, quem está dando boa noite. Só mais uma pergunta. A onda Pode falar. sonora, ela pode se propagar de boas no vácuo? Não, no vácuo não, porque ela tem que ter meio material para se Ah, propagar. sim. Então, não vai. Ela tem que ter um meio material, ou líquido, ou sólido, ou gasoso, mas tem que ter um meio material. Senão não tem onda, não tem propagação da onda. Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu já coloquei aqui a lista de presença, né? Não, pode perguntar que eu não ligo, não. Tô livre, tranquilo. Se quiserem tirar dúvida aí, estou à disposição. Se não, por hoje a gente encerra aqui. E na quinta-feira a gente se vê de novo. E na sexta também, né? Que tem que repor aula. Vou fechar aqui a gravação para não ficar muito grande. Boa noite.